três personalidades aqui da política municipal de Cotia. Estou falando com a Maria Aparecida Aires, né? Enfermeira, graduada, tem 3 filhos, líder da Mulheres de Todas as Lutas, né? Juntamente com a Silvana, também Bezerra, educadora infantil, pós-graduada, diretora, né? Silvana? Diretora. Também mãe de 3 filhos, aqui está todo mundo num trio aqui. E Neide Santana, cabeleireira, mãe de 3 filhos, líder do movimento Mulheres da Periferia de Cotia. E hoje e também fazem parte do diretório do PSOL em Cotia, o qual eu também me adentrei a ele hoje, nesse belo dia, começando a nossa história. Hoje nós vamos falar sobre vozes femininas, né? No dia 14 de março de 2018, a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, foi brutalmente assassinada a tiros. Sua morte chocou o país e o mundo, despertando um debate sobre a violência política e a luta das mulheres na sociedade brasileira. Neste podcast, aí as palavrinhas, os textos, né? Nesse podcast, vamos discutir a vida, o legado da Marielle Franco, bem como a importância das mulheres na política brasileira e principalmente na sociedade, relatando fatos e fragmentando um pouco sobre essa história trágica da nossa sociedade, a morte da Marielle, dentre outros assuntos que a gente vai falar aqui hoje. Como bem sabem, a Experience faz parte, a Experiência Podcast faz parte da Experience, é uma produtora focada no mercado de conteúdo digital. Temos marcas como a Spotify, Anchor, que vai estar nos nossos áudios lá para você ouvir no carro, fazer parte, assistir lá, ouvir, tá? Também temos a Broto Imperial. A Broto Imperial é uma marca de e-commerce, fazendo parte do grupo também. E para quem não conhece, nós estaremos dia 17 de março iniciando o Risografia, uma outra marca nossa, numa casa de stand-up comedy, lá em São Paulo, no Brooklyn. Também estará na descrição dos vídeos. Os cortes estarão no YouTube, tá? Mas o nosso canal principal agora faz parte do Rumble, né? Tá lá com milhões e milhões de acessos, já subiu bastante coisa, tamo junto. E aí, argentino, boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Show de bola, temos muita coisa para falar. Meninas, sejam bem-vindas. E aí, obrigada. Tudo bem? Obrigada, tudo bem, obrigada. E essa luta aí, né? Essa luta de todos os dias, né, Cida? É uma luta, né? Mulher, né? Principalmente num país tão desigual, né, como é o Brasil, a nossa vida é de luta. Isso não muda no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro, para a vida das mulheres é luta todo dia. Eu me refiro ao Brasil porque a gente vive uma desigualdade muito grande, né, no nosso país. O que tem piorado, né, de uns anos para cá. E isso reflete mais de uma forma muito negativa na vida das mulheres, né? Nossa vida é luta todo dia. Todos os dias, com certeza. Hoje a gente vai discutir um pouquinho mais, mas eu queria saber um pouquinho de você, dona Silvana. Como é que você está? E aí? Bem, graças a Deus, estou muito bem, né? E, como sempre, né? Dentro de uma sociedade onde a gente não tem grandes espaços, e a gente tem que batalhar todos os dias por esses espaços que a todo momento tentam nos tornar invisíveis, né? Porque a mulher na nossa sociedade é invisível. Sim. Ela não existe. E ela é sempre aquela que abre mão da sua carreira para cuidar dos filhos. Ela é aquela que está sempre em último lugar. E a gente tem que lutar para mostrar para o mundo que não é assim não. É isso Que a aí. gente vai estar onde a gente quiser estar todos os momentos da vida. Neide, Eu, seja bem-vinda. obrigada. É isso aí, o nosso companheiro relato bem, né? O lugar de mulher é onde ela quiser. É por isso que estamos todo dia matando leão por dia para ocupar todos os espaços que nós precisamos ocupar. Nós precisamos estar em todo canto. Hoje a gente vai falar sobre a Marielle como tema principal, que é dia 14 de março, é a data do falecimento dela, da morte dela, da Marielle, né? Há 5 anos. 5 anos agora, 5 anos sem ela Marielle. faleceu. Mas vamos fragmentar hoje, fazer desse momento um momento mais amplo do que a Marielle, já falamos sobre isso um pouco, mas principalmente cultuando as mulheres em si, a história mesmo
assim, o que eu entendo, e vamos falar sobre o pessoal, vamos falar um pouco de tudo nesse momento da gente aqui, o que eu entendo, ouvindo os dois lados da vida, né? O Brasil fragmentou, o Brasil passou muito tempo dele como é que se diz, aquém sobre política, sabe? A parte. Você nem discutia sobre política, você lembra? Uns anos você, não quero saber sobre isso não. Lá minha parte, você vê, ninguém falava sobre isso. Aí uns anos pra cá, começaram a falar bastante, isso é maravilhoso. Quanto mais, melhor. Quanto mais o brasileiro falar sobre política, mais inserido a gente vai estar dentro do contexto e do diálogo. Só que começou a criar-se muita inflamação em cima disso, que às vezes perde até a propriedade, né, do foco em si. Sobre a Marielle em si, né, o quanto foi usado e o quanto foi importante o fato da história dela para o mundo, né, porque a partir do momento que aconteceu isso, nós tivemos, eu não lembro de quem foi o artista na época, que também falou no palco, um cantor famoso na época, de rock, acho que ele era do Floyd, né, Pink Floyd, uma coisa assim, que falou sobre ela, que deu maior chabu na época e tal, mas isso mostra que a gente, de uma certa forma, não está mais tolerando isso. Não é legal mais, sabe? Eu não consigo, às vezes, lidar com alguém que é amigo, às vezes até vizinho, até familiar, que tem uma atitude que não seja adequada com uma pessoa que ele não sabe dialogar. Se é um problema ali, às vezes, familiar, que a mulher tem sua opinião e tal, o cara acha que ainda pode exercer a ignorância para calar e tudo mais. Só que não foi assim. A partir do momento do acontecimento dela, ficou evidente que as mulheres, não pelo fato de ser vereadora, não tal, que as mulheres ainda continuam ainda caladas, de uma certa forma, na sociedade. Quando se coloca ali na frente, algo vem para puxar. Então, assim, eu queria um parecer de vocês do antes e depois. O que mudou de verdade? A partir do momento, antes da Marielle, os processos, vocês estão há muito tempo nessa luta, concorda comigo? Então existe um antes da Marielle e existe um depois, concorda? Nesse trâmite, o que mudou? Eu acho que antes de qualquer coisa, eu acho que o mais importante é a gente, obviamente que o mundo, né, falou de Marielle Franco. Então, hoje eu acho que são poucas as pessoas com quem você pode conversar que nunca ouviu falar ou que não sabe quem é Marielle Franco, né? Isso. Mas é um legado tão importante, né? Além de rico, é um legado tão importante que eu acho que vale a pena a gente lembrar, né, de quem foi Marielle Franco. Primeiro, a gente precisa deixar bem claro, né, Silvana, que assim, Marielle Franco não morreu simplesmente, né? Marielle Franco, ela foi eliminada. Ela foi eliminada porque ela incomodava, né? E ela foi assassinada, né? A Marielle Franco morreu. Não, Marielle Franco foi assassinada. Ela foi eliminada porque, como eu disse, ela incomodava, né? O que ela incomodava? Chega para mim assim, antes do assassinato, quem era Marielle? Antes do assassinato. Quem era ela na sua persona, na sua história, no seu trabalho ali como política, como vereadora no Rio de Janeiro? Marielle Franco, ela era uma mulher negra, né, lésbica, que foi eleita vereadora do Rio de Janeiro com mais de 40 mil votos, certo? Exatamente 46 mil votos, 552 votos. Isso, mais de 502 mil votados. Isso, com mais de 40 mil votos, foi eleita para vereadora no estado, na cidade do Rio de Janeiro. E ela militava, era socióloga, né? E militava principalmente direitos humanos, Com né? maneiras específicas, com direitos humanos. Ela tinha um trabalho para desenvolver com a juventude, acreditava na juventude, né? Ela tinha toda uma trajetória histórica de defesa das pessoas, do ser humano, do cidadão brasileiro, né? Principalmente o cidadão preto, o cidadão que é marginalizado, que é humilhado, massacrado e é vítima, né, da política nefasta que a gente vive nesse país. E ela tinha consciência disso, e ela buscava
trazer essa consciência para todos. E que a gente precisa também, que é muito claro, né, que com a questão da morte da Marielle Franco, uma coisa assim, um recorte muito importante a gente tem que fazer e acentuar. Ao mesmo tempo que a gente vê o governo gastando recursos para dizer que nós mulheres precisamos adentrar a política, nos chamar para dentro da política, né, para vivenciar o cenário político, porque é importante a figura da mulher na política, a gente vê a mulher quando entra dentro do cenário político ser exterminada como Marielle foi. Então aí fica assim uma pergunta, será que nós realmente somos bem-vindas dentro da política? Será que é importante nós estarmos realmente dentro da política? E de que forma que nós vamos estar dentro dessa política? Caladas? Porque a partir do momento em que a gente se coloca, enquanto pessoa, em defesa das pessoas, porque Marielle foi assassinada porque ela estava em defesa das pessoas. Porque ela estava vendo os jovens pretos serem exterminados e ela não podia se calar diante disso. E aí, diante disso, o que acontece? Aí fica uma pergunta, será que nós somos realmente bem-vindas dentro da política? Ou nós seremos bem-vindas dentro da política desde que a gente se cale e a gente seja submissa às vontades de um cenário, né, que a gente conhece. Nós temos 513 deputados federais e um número bem inexpressivo de mulheres. Nós temos 94 cadeiras de deputados estaduais e um número inexpressivo de mulheres, né? Mas a gente, para reverter isso, a gente tem que, antes de tudo, deixar bem claro para nós, mulheres, qual é que vai ser o nosso papel lá dentro. De mulheres submissas, caladas e que diz amém para tudo, ou de mulheres que vão representar e lutar para que a gente não perca a nossa vida como Marielle Franco. Porque nós não temos cara de que vamos ficar caladas. Pelo menos quem está aqui não, né? Porque a gente é do barulho, viu? A gente gosta do barulho. É isso aí, respondendo porque a sua pergunta, você perguntou quem foi Marielle Franco antes da política. Uma companheira você colocou, era socióloga, mas antes de ser socióloga, ela era uma menina preta da favela. E que sofreu a dificuldade na pele. Favela da Maré. Da favela da Maré. Maré. E como ela mesmo se identificava, favelada sou, favelada serei sempre. Né? Então a Marielle, em menos de um ano de governo, ela tentou aprovar leis defendendo as bandeiras que ela defendia. Quais eram essas bandeiras que ela mais batia na terra? Mulher. O direito da mulher, o espaço da mulher. Ninguém calar a voz dessa mulher. E a comunidade LGBT. E a comunidade LGBT também, além de não se calar enquanto mulher negra, periférica, LGBTQIA+, Marielle Franco, ela pode ter morrido, mas a voz dela jamais será ecoada. Não pode. Eu acho assim, eu entendo esse momento, o que envolve o cenário sobre a Marielle, que é muito forte até hoje. Né? Eu acho que vai ser muito difícil ainda apagar a morte dela, assim, com objetivos melhores para a vida da gente. O Brasil, ele tem, assim, eu também sou, eu não sou de periferia, claro, e tal, mas eu sou do Nordeste do Brasil, que é coronelismo, né, que ainda é coronelismo, que é a grande essência Brasil, tá? Principalmente do governo brasileiro, infelizmente, né? Se você for analisar em toda a trajetória do Brasil, de presidentes brasileiros, os grandes nomes são os caciques, são os grandes referências nordestinas. Né? Depois a gente teve um período aí, que eu vou chegar lá onde o tema da gente, que chama um período onde que São Paulo, Rio de Janeiro começaram a ter mais uma totalidade sobre o processo. Mas até então, você chegava ali, era sempre os brasões lá, os coronéis lá e tal, eu tenho até alguns na lista lá da minha própria terra. Mas vamos lá. Então o que acontece? Isso assim, o Brasil, ele tem uma coisa que ele é até maior do que a Marielle, a negra Marielle, o negro Alberto, o negro fulano e tal, que é esse regime que comporta por cima da gente, sabe? Porque o pobre ele não tem espaço, e aí você vai que o pobre, na maioria, é negro, e que não tem o poder de fala. Não é dado a nós aquela questão de algumas igualdades para que a gente possa lutar pelos nossos espaços. Não foi dado ao longo da história. Então, automaticamente vai criar essas situações como a gente vê.
tendo que rasgar a história para poder chegar lá, como a Marielle fez. E eu, às vezes, eu imagino que a morte dela foi muito mais pelo fato de, pô, o que ela está falando? Entendeu? O cara que está ali olhou para ela, que com certeza ela tinha muito know-how para falar, e muito domínio da cena dela, e alguém olhou para ela e falou assim, por que ela está falando? Você sabe mais ou menos? Ela quer dizer, por que o cara está sentado aqui? Quem é? Não foi convidado. Então tem muito isso em nível Brasil. Isso se espalha muito. Então, que às vezes eu fico pensando assim, como é que a gente pode vencer isso? Na nossa concepção, na concepção de vocês, que estão muito mais dentro dessa história, como é que a gente pode mudar isso? Só falando sobre ela, ou de repente brigando muito mais na questão do que não muda, do próprio, da onde ela teve que rasgar, sabe? Da periferia ela teve que brigar ali dentro, trazer todo o lodo que é, a tristeza que é lá dentro, que a gente sofre, que falta isso, falta aquilo, trazer para brigar por aqui, ser a bandeira e chegar lá e o cara falar, não tem autoridade para falar. Sabe? Eu acho que antes de qualquer coisa, a gente precisa também deixar muito claro, né? Que a gente precisa ir além da questão da morte da Marielle. Sim. Mas a gente não pode perder o foco e não pode perder o ponto principal dessa questão. A quem realmente a morte da Marielle beneficiou. Interessava. E a quem interessava essa morte. Porque o que ela levantou, para morrer da maneira que ela morreu, gente, porque foi uma ação extremamente desumana. Você pegar uma mulher e o seu motorista e matar eles da maneira mais brutal. É ódio, entendeu? ódio total. Ali estava assim, o incômodo da ação dela foi tão grande que um tiro não era o suficiente. Quem ela incomodou? Então, o recado tinha que ser muito bem dado. É assim, o recado não é para o dia da morte dela. O recado dela é secular. É para os próximos séculos. Não falem determinada situação. O que ela falava? É isso que está deixando. Vocês sabem que ela falava tanto. E quem que, de repente, o discurso dela no Rio chegou próximo? Na verdade, assim, a Marielle Franco, como a companheira Neide colocou aqui, ela era, como ela mesma dizia, né, que ela era cria da Maré, né, que ela era cria da Maré, e militava nessa área de direitos humanos e nas questões relacionadas à mulher também, no direito da mulher, a luta contra a violência contra a mulher. A Marielle, quando ela se formou socióloga e depois ela fez um mestrado pela Universidade Federal, né, do Rio de Janeiro. E já lá no seu mestrado, o tema da Marielle, o tema escolhido pela Marielle, foi justamente uma coisa que estudava e fazia uma crítica às UPPs, que eram as unidades de polícia pacificadora, que estavam ocupando as comunidades naquela época. Né? Ocupando as comunidades e matando, né, o povo da periferia. E matando o povo que vivia ali, principalmente os jovens pretos, né? Ela falava, teve um momento que ela falou, não lembro exatamente qual a frase, mas ela